Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que nos assistem. Meu nome é Dalton Rocha, sou formado em Engenharia Civil e trouxe um vídeo aqui para vocês tratando sobre material da central de incêndio. Nós chamamos de central, mas também podemos chamar de abrigo, né, que é o que a norma traz aqui no item 3.1. Abrigo para recipientes transportáveis. O que é um recipiente transportável? Recipiente transportável é todo aquele recipiente aonde o caminhão traz um cheio e leva o vazio. Esse é um cilindro transportável, que aí ele vai ter P45, P90, P190, os mais comerciáveis aí no mercado. Então, no item 3.1 ele já diz, construção com material não inflamável destinado à proteção física de recipientes e seus complementos e que também pode assegurar uma distância de dispersão adequada. Então, a primeira requisito aqui é que não seja de material inflamável. Segundo, que proteja os recipientes e seus complementos. O que são o recipiente? É os cilindros, complementos, é válvula, registro, regulador de pressão. Esses são os complementos. E que pode assegurar uma distância de dispersão. O que é uma distância de dispersão? É que se caso ocorra um incêndio, essas paredes elas possam conter essa dispersão, separar as pessoas do incêndio ou até mesmo dos componentes, para que um curioso não vá lá e feche um registro, ou que vá lá e abra alguma válvula que não possa, ou algum cap, alguma coisa que possa ocasionar um vazamento. Tá? Segundo ponto, nós temos um resumo aqui no item 5.10.4. Para recipientes transportáveis, pode ser construído abrigo de material não inflamável com ou sem coberturas e portas. Porém, sempre deve ser respeitada a condição de ventilação natural de no mínimo 10% da área da planta baixa, ou área de ventilação permanente mínima de 0,32 m² inferior e 0,32 m² superior, adotar o que for maior. Aqui nós temos dois pontos aqui, porque em toda ela diz que o material deve ser construído abrigo de material não inflamável. Então, toda a norma, ela sempre, quando vai se referir ao material de fechamento da central, tem que ser com material não inflamável. E ele também traz aqui, pode ser sem cobertura e portas. Então, não necessariamente a minha central tem que ter fechamento. Eu tenho que ter uma base sólida, onde eu coloco os recipientes, né, como aqui na imagem, uma base aqui sólida. Tem um erro nessa imagem aqui, porque ela tem materiais que possam ser considerados inflamáveis do lado, não deveria. Mas a grande questão aqui da divisão da central com material inflamável ou não é que ela separe o público estranho dos componentes da central. Então, um local onde eu não tenho pessoas estranhas, pessoas curiosas, não necessariamente eu preciso de central. Já teve alguns projetos aqui que eu aprovei sem a necessidade de paredes laterais, só mesmo com o piso. Então, também se há essa possibilidade. E quais são os materiais que eu posso utilizar na minha central? A central de GLP pode ser construída com qualquer tipo de material. O único requisito é que não seja inflamável. Então, quais são os materiais mais comuns que não são inflamáveis? Tijolo de 8 furos, tijolo maciço, bloco de concreto e material. Pode ser grade metálica, pode ser fechado só com grade, pode ser fechado com chapa, mas eu vou ter que respeitar, como diz aqui em cima, se eu fechar ela com esse material, com tijolo, eu vou ter que respeitar a minha área aqui, de 10% da planta baixa, aqui da base da central, ou mínimo 0,32 m² inferior e 0,32 m² superior, da minha ventilação permanente. Então, eu tenho apenas que respeitar essa condição para que eu construa a minha central com esses elementos aqui, com esses materiais. O termo TRRF, ele é tempo requerido de resistência ao fogo. A NBR 10.636, 1 e 2, que traz os ensaios.
por que eu não trouxe termos da norma 10.636? Porque ela só traz as condições de ensaio. Então, muitas normas a gente vai pegar a condição de ensaio, condição de fabricação de material. Então, ela traz a condição de ensaio. Então, como é uma parede resistente ao fogo? Aí fica a pergunta, porque eu já sei qual material que eu posso utilizar. Eu mostrei 4 para vocês, que são materiais não inflamáveis. E a outra pergunta é como que é uma parede resistente ao fogo. Aí eu vou pegar aqui na minha tabela, aqui, eu vou pegar o meu material que é resistente ao fogo. Aí essa tabela aqui eu tirei da AIT do Pará, da instrução técnica número 2. Aí de estado para estado muda a referência da instrução técnica. Se eu pegar aqui a minha instrução técnica do estado do Pará, eu vou pegar aqui ó, o bloco de 14 centímetros com revestimento, seria o bloco de concreto. Ó. Parede de blocos vazados de concreto, 2 furos. Então, ele vai trazer o meu traço de cimento para assentamento, traço da argamassa para assentamento, ó, 1 para 1 para 8, 1 de cimento, 1 de cal, 1 de areia, 8 de areia. A espessura do meu assentamento, e ele vai trazer o traço do chapisco e o traço do embolso. Então vai ter todos os traços aqui, ó. Traço do chapisco, 1 de cimento, 3 de areia. Traço do embolso, 1 para 2 para 9. Então esses daqui são os traços que nós temos para o embolso, no caso seria ali o reboco, o acabamento. Espessura final, espessura de argamassa 1,5. Espessura final total da parede 17 centímetros. Aí ele vem a duração do ensaio, 150 minutos. Então essa tabela aqui, ela já me traz que se eu for construir a minha central com tijolo de 14, com 2 furos, tijolo de 14 de concreto com 2 furos, ele vai resistir a 150 minutos. Então essa tabela ela já traz o que a norma 10.636 fala sobre ensaio. Essa tabela aqui já traz o ensaio pronto. Então, posso adotar aqui ó, esse tipo de material que já me dá 150 minutos de resistência. Aí eu venho de novo aqui embaixo, ó, o tijolo mais comum que a gente utiliza, parede de tijolo cerâmico de 8 furos. Meio tijolo com revestimento. Ó. Ele já traz o meu traço, normalmente. Traço aqui o cimento pode ser variado. 1 para 1 para 4. Aí vem de novo, espessura 1 centímetro, chapisco 1 de cimento, 3 de areia, embolso 1 de cimento, 2 de cal e 9 de areia. Aí vem a espessura do reboco, espessura total da parede 13 centímetros, aí vem duração do ensaio 150 minutos. Então um tijolo de 8 furos ele pode ser uma parede resistente ao fogo de 150 minutos, porque a norma só me pede 2 horas de resistência ao fogo. Então, na dúvida, você pode utilizar a parede de tijolo de 8 furos. Sai mais barato e ele atende toda a necessidade da norma e a necessidade do cliente. Tá? Então, eu poderia também, como eu vou mostrar aqui nessa primeira imagem. Nessa primeira imagem aqui, essa aqui foi uma central que nós executamos. Ela é feita de tijolo de 8 furos. É resistente ao fogo? É. Só que nesse caso, ela não tem necessidade de ser resistente ao fogo. Por que ela não tem necessidade de ser resistente ao fogo? Porque ela não está próximo de nenhuma fonte de ignição. Então nós utilizamos a parede resistente ao fogo quando a central está perto de alguma fonte de ignição. Seja de o afastamento não dá, por exemplo, via pública, quando eu estou perto de um ralo, não tem como mudar um ralo ou um bueiro, alguma coisa, então eu utilizo uma parede de resistência ao fogo. Nesse caso ela não está perto, mas ainda assim ela é uma parede resistente ao fogo. Então eu vou explicar na parte 2 do vídeo, que eu trouxe só para vocês entenderem quais são os materiais que a gente pode utilizar. E depois eu vou mostrar como que a gente utiliza, usa esse artifício para diminuir os afastamentos da central.
Porque eu posso utilizar de duas formas, ou com paredes laterais ou com divisórias internas da minha central, para que eu possa diminuir um afastamento de uma fonte de ignição ou de uma exigência de afastamento da norma, tá ok? Então, desde já agradeço aí vocês a permanência para quem ficou até o final. Peço a vocês que curtam e se inscrevam no canal, né? Dá uma força aí pra gente, para o nosso canal continuar crescendo.